Shalom Ubrahá. Nossa aula de hoje foi doada pela nossa querida aluna Janete no mérito e na elevação da alma da cunhada dela, que se chamava Célia Pereira da Silva. E nossa aula de hoje vai ser também sobre o assunto dos anjos, que começamos ontem. Nossa parashá nos conta que Yaakov adormeceu no caminho entre Beersheba e Haran, e no sonho ele teve uma visão profética. Nessa visão profética ele viu uma escada que começava em Beersheba e chegava até os céus, e nessa escada os anjos subiam e desciam por ela, e lá em cima ele ouve a voz de Hashem. Deus promete para ele que vai cuidar dele, vai guardar ele, para ele não, Deus me livre, não ficar com medo de nada. E agora o Zohar analisa a linguagem dessa parashá. Muitas vezes, quando a Torá usa uma linguagem, como Hashem, Deus, falou para o primeiro homem, para Adão, Beziata perra tochalechem, com o suor da sua face você vai comer o pão. Então, a linguagem é analisada. O que quer dizer com o suor da sua face? Se a Torá está falando com o suor da sua face você vai comer o pão, então a gente deveria, antes de comer um pãozinho, dar uma volta no quarteirão, dar uma corridinha, começar a suar, e na hora que você passa o dedo, você vê que você está suando, aí esfrega o pãozinho na face, e aí você come. Está escrito na Torá, com o suor da sua face você vai comer o pão, então não pode comer pão sem esfregar na sua da face. Então a Torá, ela usa várias linguagens. Às vezes a Torá está nos dando um exemplo, às vezes a Torá está nos mostrando o raciocínio da coisa, às vezes a Torá está usando uma linguagem que as pessoas da época usavam. Então, por exemplo, no caso do Beziata perra tochalechem, com o suor da sua face você vai comer o pão, é uma linguagem que as pessoas falam, olha, você tem que suar para ganhar alguma coisa. Até hoje é usada essa linguagem. Então a Torá, naquele caso, a Torá usa a linguagem das pessoas para facilitar o entendimento da Torá para as pessoas. Ou seja, por que a Torá usa a linguagem das pessoas? Para que as pessoas possam entender melhor. Tem uma passagem na Torá que está escrito Lo tevashel gedi bechalev imo. Você não vai poder cozinhar o carneirinho ou o bodinho no leite da mãe dele. E aí se pergunta, pera, o que quer dizer? Você não vai poder cozinhar o carneirinho no leite da mãe? Isso aparece 3 vezes na Torá. Dizem nossos sábios, isso aparece 3 vezes porque uma vez está te ensinando que é proibido comer carne com leite, outra vez está te ensinando que é proibido cozinhar, mesmo que você não vai comer, cozinhar para o cachorro, para o gato, e outra vez a intenção é que você não pode ter proveito, mesmo que você não cozinhou, mesmo que você não comeu, mas se alguém te deu um cheeseburger de presente, você não pode ter proveito dele, não pode dar ele para o seu cachorro, para o seu vizinho. E por que a Torá não usou a linguagem cheeseburger? A Torá poderia ter falado, Moshe Rabbeinu falou, gente, não podemos comer cheeseburger, porque aí milhões de pessoas, todo o povo de Israel que estava lá no deserto, iriam perguntar para Moshe Rabbeinu, Moshe, o que é um cheeseburger? E Moshe Rabbeinu, então, para não entrar nesse problema, tem que explicar para eles, olha, daqui a 3.300 anos, o que a gente chama hoje de cozinhar o carneirinho no leite da mãe, no futuro vão chamar isso de cheeseburger. No lugar disso, o Moshe Rabbeinu já usou a linguagem da época para que as pessoas entendessem o que ele está falando. E conforme as épocas vão mudando, a gente vai atualizando a linguagem, não mudando a Torá, mas explicando que aquela linguagem quer dizer, na nossa época quer dizer cheeseburger. Na época deles, carne com leite, era usada essa expressão de não cozinhar o carneirinho no leite da mãe, porque isso era o usual. Não tinha McDonald's na época, não tinha. E o usual era que a pessoa tinha a ovelha em casa, tinha o carneirinho em casa, e o usual seria ele fazer o bate do carneirinho dos machos e deixar suas fêmeas,
porque as fêmeas depois davam leite, e esses machos que ele não precisava, ele ia batendo, e aí o leite da mãe era o mais próximo. E aí a Torá já usa a linguagem que as pessoas usavam. Então muitas linguagens da Torá, elas são as linguagens das pessoas da época para facilitar o entendimento. Às vezes a Torá te explica o raciocínio da coisa para te facilitar o entendimento também. E nesse caso da escada de Yaakov, todos nós sabemos que um anjo não precisa de escada para subir, não precisa de escada para descer, né? Até um super-homem, um Homem-Aranha, todos esses super-heróis aí não precisam de escada, né? Então, quanto mais um anjo no céu que não vai precisar de uma escada. Imagina assim, o Homem-Aranha precisar de escada para subir no prédio. Então, ou seja, assim, uma criança pequena entende que se ele precisa de uma escada, ele já não tem poder nenhum. Ele já é uma pessoa normal, ele não é um super-homem. Então, no nosso caso, que os anjos, eles são super-homens, é óbvio que eles não precisam de escadas. Por outro lado, então a Torá usa essa palavra escada, e ela está te trazendo a palavra escada para que você entenda o raciocínio da coisa. Da mesma maneira que uma escada, ela une entre um lugar e outro. Você consegue de um lugar baixo chegar a um lugar alto, de um lugar alto descer para um lugar baixo. A Torá está nos contando que Yaakov, ele viu uma escada da terra até o céu. Em primeiro lugar, vamos nos perguntar aqui, que céu era esse? De qual céu se trata? Se é o céu material, o céu das nuvens, então lá você pode olhar, pega até um binóculo, você não vai ver anjos. No céu das nuvens aí não tem anjos. Você pode ver muito urubu aqui em São Paulo. São Paulo tem muito urubu. Pomba. A pomba também no centro, tem muita pomba. Agora no céu aqui em São Paulo tem muito urubu, um lugar assim privilegiado, né, nesse aspecto. Os urubus gostam da nossa cidade. Deve ter muita coisa aqui que interessa a eles. O rio Tietê, principalmente. Mas o dia que um urubu beber água do rio Tietê, ele não vai. Mais do que isso, ele não vai fazer na vida. Então, de qualquer maneira, não se trata de um céu material. Se a terra, a escada começava em Beersheba, e ela ia da terra aos céus, e naqueles céus estavam subindo e descendo anjos, então não é esse céu que a gente está vendo. Então a intenção é que aquela escada, ela ligava duas dimensões. Ela era o acesso entre o mundo material e o mundo espiritual. Então nós vamos para o Zohar, como estudamos na aula anterior. O Zohar, ele dá essa primeira pincelada, a primeira explicação. Ele fala o raciocínio para a gente entender o que é esse acesso desse mundo para o próximo, o que é o acesso de uma dimensão para outra. O raciocínio é uma escada. Uma escada te leva de um lugar para o outro, de um lugar baixo para um lugar alto. Se a Torá usasse a linguagem, um caminho, uma estrada, eu iria dizer, então estamos no mesmo parâmetro. Mas a escada é uma coisa que te leva de baixo para cima. Então a Torá usa essa escada para você entender o raciocínio da coisa, da mesma maneira que ela usa a palavra que com o suor da sua face você vai comer o pão, para você entender que por meio de trabalho duro a gente... E da mesma maneira que ela usa, quando Deus coloca a alma divina na pessoa, que é usada a palavra que Deus soprou, sendo que Deus não soprou, sendo que no segundo mandamento está escrito que Deus não se compara a nada material, e Ele está acima dos conceitos materiais, então Deus não sopra, Deus não cheira, então Deus não soprou a alma naquela pessoa de terra, e Deus não cheirou o cheiro agradável do carne queimada do Noé, da arca de Noé, depois que o Noé fez, depois do dilúvio, Noé sacrificou animais. Está escrito que Deus
cheirou o cheiro agradável daqueles sacrifícios e jurou que nunca mais vai dar um dilúvio. Então tudo isso são linguagens que não se aplicam a Deus, porque Deus está acima dos conceitos materiais. E até no caso do Noah, da Arca de Noé, se você for numa perfumaria e você fala que você quer um perfume agradável, do cheiro agradável de carne e lenha queimados, e todo mundo vai correr atrás de você para falar, uau, que cheiro agradável, que perfume lindo, vai para uma perfumaria e fala, quero um perfume de cheiro de carne queimada com madeira queimada. Todo mundo vai falar, que cheiro agradável. O dono da perfumaria vai falar, olha, o hospital é lá, não sei se tem psiquiatra ou não, você pergunta lá, né? Mas vê se tem lá sessão de psiquiatria. Se você está querendo dizer que o cheiro de carne queimada com madeira queimada é um cheiro agradável, você não tem nem para bom ar de banheiro, você não tem esse cheiro. Nem para... Então, quer dizer, todos essas palavras, esses conceitos que a Torá te traz, eles te trazem o raciocínio da coisa. Quer dizer, Deus não soprou porque Deus está acima dos conceitos materiais. Mas diz o Zohar, porque a Torá usa a palavra soprou, que quem sopra, sopra o que ele tem dentro. Quem coloca, coloca o que tem fora. Para dizer que a sua alma, Deus colocou em você uma alma que é uma parte de Deus. É o interior da essência divina. Continuação. Quando está escrito que Noah ele sacrificou os animais, está escrito que Deus cheirou o cheiro agradável. Deus não cheirou, Deus, segundo o mandamento, Deus está acima de todos os conceitos materiais. 13 princípios da fé judaica do Rambam. Deus não se compara a nada material, nenhum conceito material é aplicado a ele. Então, o cheirou também é raciocínio. E raciocínio, contrário do soprou, é cheirou. Da mesma maneira que o soprou está te mostrando que Deus trouxe a nossa alma divina de um nível mais alto para nós, o cheirou é o contrário. A coisa mais baixa subiu ao nível mais alto. Ou seja, Noah ele pegou o animal, que é a coisa mais grosseira que tem nesse mundo, e transformou o animal em mitzvah, transformou o animal em trabalho divino, e isso chegou até o mais alto nível. Quer dizer que aí a gente falou, olha, já não precisa mais destruir o mundo, porque se até o animal virou trabalho divino já, então no dilúvio os animais morreram. Agora não, agora o animal já tem um espaço dentro do trabalho divino. Então a gente falou, não vai mais ter dilúvio. E essas linguagens da Torá, que nos trazem o raciocínio da coisa, essa linguagem também é aplicada à escada de Jacob. Jacob ele viu uma escada unindo entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, o que a Torá está te dizendo? Que existe uma conexão, existe uma sincronização entre o mundo material e o mundo espiritual. Mas esse acesso entre o mundo material e o mundo espiritual acontece somente por meio dessa sincronização. Ou seja, não é um acesso automático, não é que você sai desse mundo material e você chega no mundo espiritual. Não é um acesso automático, existe uma escada. E essa escada é a Sefirah chamada de Malchut. A Malchut ela é o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Ela que recebe tudo do mundo espiritual e transforma isso em material. Então no Malchut, o Malchut lá tem uma Yeniká, tipo, o lado ruim pode sugar do Malchut também. E essa foi a aula de ontem, que o Zohar fala sobre os 70 anjos dos 70 povos, que na hora que a gente se comporta errado, a Malchut ela desce de nível. E aí os anjos superficiais, os anjos do lado impuro, eles têm acesso a Malchut, eles conseguem sugar de lá o que deveria chegar para nós. E aí, Deus me livre, países antissemitas, não quero falar a lista de países, mas você pega um país como a Arábia Saudita, um país tão rico, mas tão rico, não pode ter lá uma sinagoga.
Pega um país como o Catar, está tendo Copa do Mundo, não deixaram os judeus rezarem com Minyan lá, não deixaram distribuir comida kasher, saiu no Jerusalem Post. Então você vê, as pessoas são ricos, 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 e o que Deus tem nesse mundo dessas pessoas? Então, de onde eles sugaram essa riqueza? E aí a gente vai, pega o Irã como exemplo. O Irã é um país que tem muito petróleo, e eles são tão generosos, eles dão mísseis com GPS até. Eles dão mísseis para Hezbollah do Líbano, eles dão mísseis para o Assad na Síria, eles dão mísseis para as milícias xiitas na Síria, eles dão mísseis para as milícias xiitas do Iraque, eles dão mísseis. Imagina o preço de cada míssil, dá para construir não sei quantas dezenas de escolas, o preço de um míssil. Ou hospitais. E eles dão mísseis para o Iêmen, e eles cobram o que fazer com esses mísseis. Os mísseis não são usados para matar quem eles querem, para destruir o que eles querem, Deus me livre. Então, quer dizer, para onde vai essa fartura, essa abundância do mundo superior, desce para o mundo inferior? Para quê? Para que pessoas tenham dinheiro para assassinar, para patrocinar assassinatos. Então, na prática, isso já era a aula de ontem, sobre os 70 anjos responsáveis pelos 70 povos, que eles conseguem sugar essa abundância que desce do mundo superior, por causa que a gente se comporta errado. Então, nós estamos dando para eles acesso, para eles sugarem do Malchut. Que o Malchut tem uma porta para as criaturas já do nível impuro. Agora... Então, aquele ditado que diz assim, Rabino, cada nação tem o governo que merece, então... No Brasil não pode falar isso. As pessoas... Mas esse ditado é assim, não tá decretado para a pessoa uma coisa que ela não merece receber. Então, quando os meus pais vieram para cá, meu pai, eles precisaram sair rápido da Europa e não tinham tempo assim de fazer nada. Eu vou contar para vocês assim a história de toda a comunidade judaica da Síria, do Líbano. A Síria fez independência, era um grande perigo para todo mundo. Os sírios, eles não deram passaporte. Naquela época só o Irã tinha passaporte. Pessoa que tinha muito dinheiro comprava um passaporte iraniano. Pessoa que não tinha estava à mercê do governo da Síria. O que eles deram? Um passe, que se chamava. É um papel, um atestado de que você existe e você está viajando. Quem é bobo de aceitar um papel desses? Então, os Estados Unidos não aceitou, a maioria dos países não aceitava esse passe, mas, por milagre, o Brasil aceitou. Eu descobri o RNE do meu avô era de Ainahar, no Líbano, e no RNE dele está a Síria, né? Então ele deve ter comprado esse passeio. Aí todo mundo fugiu para o Brasil, né? Porque o Brasil aceitou esse passeio. Aqui, graças a Deus, tem uma comunidade muito, muito grande. E, ou seja, histórias são assim, a gente não pode falar mal de um lugar, porque na hora que a gente estava precisando, fugimos para cá. Então, Deus me livre, não vou reclamar se tem esse governo, outro governo, não posso reclamar. A gente não entra na política, nós estamos no exílio entre os povos do mundo e estamos no exílio aqui também. Quer dizer, eu não posso reclamar se o exílio está melhor, o exílio está pior, condições do exílio. E, de qualquer maneira, funciona dessa forma. Cada povo tem um governo que merece. Tem lugares que tem terremotos e maremotos e guerra e deserto e seca, e tem lugares que tem tudo de bom, mas tem um governo que merece. Então aí eles ficam nas mesmas condições, mas de qualquer maneira. Mas então o critério que o senhor usa da alegria, sim, é por isso então que o senhor usa o critério sempre alegre, sempre feliz, porque daí você
Você contagia as pessoas com isso, né? O sempre alegre, sempre feliz, diz o Zohar, lá em cima tem a sefirá chamada Chesed, bondade. E lá em cima tem a sefirá chamada Gvurá, dureza, rigidez. Quando você se sincroniza com a sefirá, você traz a revelação dela aqui para baixo. Então diz o Alter Rebbe uma vez uma história, o primeiro Rebbe de Chabad. Ele escreveu Tânia, um livro que a palavra Tânia é uma baraita, né? Na Mishnah de 2000 anos atrás, a Mishnah, que ela tinha uma fonte comprovada, era chamada de Mishnah. A baraita era chamada de Tânia. Então tem uma baraita que o Alter Rebbe explica no final do Masechet, é uma aula interessante sobre esse assunto, o que é a baraita, o que é o Masechet, no final de uma Gemara chamada de Neidach, Saf Parikama, no final do primeiro capítulo dessa Gemara chamada de Neidach, não é no final da Gemara, no final do primeiro capítulo da Gemara, está escrito Mashbim Otot Yet Tzadik Valter Rasha, que fazem você jurar, fazem a alma antes da alma descer para esse mundo. Ela jura lá em cima que ela vai ser um tzadik e não vai ser um rasha. Quer dizer, vai ser uma pessoa boa, não vai ser uma pessoa ruim. Vai ser uma pessoa que vai fazer o bem, não vai ser uma pessoa que vai fazer o mal. E a partir disso o Alter Rebbe, ele traz todos os conceitos cabalísticos e ele explica cada coisa de maneira muito didática, de maneira muito simples. Ele explica sobre as almas. E uma das coisas que ele explica, que tem pessoas que eles têm uma alma divina. A alma divina é uma parte de Deus, uma alma do mundo de Atzilut. Que a raiz, o DNA dela é o mundo de Atzilut. Depois ela passa por um processo que ela pode ser... que se revela nesse mundo a partir do mundo de Briah, se revela nesse mundo a partir do mundo de Yetzirah, se revela nesse mundo a partir do mundo de Asiá. Mas... tem pessoas que eles têm almas que elas são da Klipá. Klipá é o lado impuro e Klipat Noga, o lado impuro, que ele tem também o lado bom. E tem pessoas que têm almas que elas são de 3 Klipot Tmeot, que a essência dessa alma é só o lado ruim, que quando o lado ruim desaparecer do mundo, essas pessoas não vão mais existir. O Alter Rebbe traz isso assim no Tânia, explica. Então você vê a expressão da alma. O fato de você estar aqui ouvindo uma aula de Torá, isso mostra que você tem uma alma divina, que ela se atrai pelos assuntos divinos. E tem outra pessoa que está, Deus me livre, lá doando mísseis para pessoas assassinarem e gastando fortunas do dinheiro que eles não têm para fazer armamentos e vender para a Rússia, drones para a Rússia atacar a Ucrânia, e mísseis para a Rússia atacar a Ucrânia, e o outro lá na Coreia do Norte que também não tem o que comer, fazendo mísseis atômicos. E você vê, as pessoas estão fora da casinha, como você diz no português, claro, eles não têm o que comer, então fazendo armas e esbanjando, assim, distribuindo, doando, fazendo testes milionários. Então você vê que tipo de alma tem uma pessoa dessas. Quer dizer, ela só vai se sentir realizada quando ela assassinar muitas pessoas. Então você vê que a alma dela a fonte dela é a mesma fonte da alma do tigre, do leão, do crocodilo, da cobra, desses animais que você tem que guardar eles na jaula, senão eles vão assassinar. Então, pela expressão da alma, como a pessoa se expressa? A pessoa está fazendo a cidade lá no Irã, como no Brasil tem a cidade maravilhosa, nos Estados Unidos tem a cidade das luzes, no Irã tem a cidade dos mísseis, uma cidade subterrânea com mísseis preparados para matar pessoas em tudo quanto é lugar e ninguém consegue destruir eles porque a cidade é subterrânea. Aí você vê, tem pessoas que eles têm uma alma divina, eles estão procurando o bem, estão procurando fazer o bem ao próximo. Tem pessoas que têm uma alma animal normal, que tem um lado bom, um lado ruim, então eles não estão nem ajudando, nem prejudicando. Tem pessoas que eles se sentem realizados quando eles conseguem causar assassinatos.
Aí eles dão mísseis para o Líbano e para a Síria, para o Iraque, e atacam lá o Kurdistão, que são pessoas mais normais do que eles, e colocam mísseis no Iêmen para atacar navios no Golfo Pérsico. E o negócio não termina. E o Alter Rebbe, ele, de maneira muito didática, ele falou: tem pessoas que têm uma alma divina, tem pessoas que têm uma alma animal de Klipat Noga, tem pessoas que eles têm uma alma animal de 3 níveis de impureza, e essas pessoas, se eles fizerem alguma coisa boa, sendo que essa alma animal deles não tem um lado bom, eles só fazem a coisa boa quando eles têm um interesse. E o Alter Rebbe foi acusado na Rússia por um movimento religioso que tinha lá, que eles eram contra o ensino do lado oculto da Torá, e eles acusaram o Alter Rebbe que ele está mandando dinheiro para a Terra Santa, para o Koilel Chabad que tinha lá em Hebron, e a Terra Santa pertencia ao Império Otomano, que estava lutando contra a Rússia. Então eles falaram: está vendo, está mandando dinheiro para o inimigo, está dizendo que o Keisar da Rússia, o imperador da Rússia, tem uma alma de 3 klipot meot, e que um judeu, um faxineiro, a pessoa mais simples que só consegue segurar uma vassoura, ele tem uma alma divina que é uma parte de Deus, e o imperador da Rússia tem uma alma que é comparada à alma de um macaco. E isso chegou no governo, e o governo mandou uma carruagem preta para trazer o Alter Rebbe para fazer o julgamento, e ele ficou 53 dias na cadeia mais segura do Império Russo Antigo. E no final do julgamento, depois que tudo foi resolvido e ele conseguiu explicar de maneira clara que todas as acusações contra ele eram falsas, e o próprio imperador participou do último dia do julgamento. Ele falou: essa pessoa é uma pessoa muito importante, ele tem centenas de milhares de seguidores no Império Russo inteiro, então ele é uma pessoa importante. Aí o imperador falou: eu quero fazer uma pergunta sobre esse julgamento. E a pergunta que ele fez, ele falou assim: eu sou o imperador da Rússia, estou aqui com o seu livro, está vendo? O Tânia, aqui é o livro que você escreveu. Estou aqui na página, ele abriu lá, falou: olha, aqui está escrito, até os meus professores de hebraico aqui me traduziram isso para russo. Aqui está escrito que alguém que não é judeu, ele tem essa alma das 3 klipot meot. Agora, levando em conta que os russos eram raça pura, né? Lá na Rússia não teve cruzadas, não teve inquisição, não teve absolutamente mistura nenhuma entre judeus e não judeus. Aquele lugar, sem quem é o russo de verdade, ele não é um judeu. Não tem como ser. Não tem como ser. Um brasileiro, você fala, ninguém sabe quem é avô de quem. Não dá para afirmar. Não dá para afirmar, porque aqui tem muita mistura. 30% dos brasileiros têm uma origem judaica. Os lugares onde tinha Império Romano, onde tinha cruzadas, onde tinha Inquisição, muita gente se perdeu por lá. Tem muitas pessoas que não são judeus lá, que eles são judeus e não sabem, por causa dos ancestrais. Agora, a Rússia não tem como. Na Rússia não tinha cristãos novos, não tinha cruzadas, não tinha Inquisição. Eles são os Bnei Esav, como diz o Dom Yitzhak Abarbanel. Eles não são tribos perdidas, eles são os descendentes do Esav, quer dizer, lá não tinha como errar. Então o imperador falou sério, ele falou: olha, tá vendo, você está dizendo que um judeu analfabeto, que a única coisa que ele sabe fazer é segurar uma vassoura, e ele tem uma alma divina que é uma parte de Deus, e eu, o imperador da Rússia, a minha alma é animal racional primata, comparada à alma do macaco, uma alma de 3 níveis de impureza. Então o Alter Rebbe, na hora que ouviu isso do Keisar, o Tsar que eles chamam lá, né? O Tsar é o termo russo para imperador. Ele começou a dar risada, ele começou a dar gargalhadas, ele deu risada, gargalhadas, ele começou a dar tanta risada que todo mundo começou a rir, ninguém se aguentou, o imperador também começou a rir. O juiz bateu uma telinha, falou: terminou o julgamento, vamos pro cafezinho, vamos continuar dando risada lá. Quando o Alter Rebbe contou a história para os Hassidim, eles falaram: você teve uma ideia muito legal. Ele falou: não foi ideia muito legal, foi planejado. Ele falou assim: na hora que você está alegre aqui em cima,
você desperta a chesed lá em cima. Então, até que não precisei disso, eu ia explicando cada coisa, eles iam aceitando. Chegou uma hora que já não tem mais o que explicar. Eu escrevi no Tânia, o que está escrito no Zohar, que um judeu ele tem uma alma divina. Alguém que não é judeu tem essa alma animal. E às vezes acontece, caso raro, de uma alma divina cair numa pessoa que não é judeu. Ele se converte ao judaísmo, como vemos na Torá, tem o Itró. Tiveram casos durante toda a nossa história. Mas o Alter Rebbe falou de uma maneira genérica, um judeu tem uma alma divina, alguém que não é judeu não tem essa alma divina. Então o que eu vou falar para o imperador? Vou falar que me atrapalhei? Não. Ele vai falar, mas nos outros escrito isso, você tirou de lá, ele já tinha preparado todo o histórico da coisa, ele tem uma assessoria. Então o Alter Rebbe falou, ele não tinha o que fazer. Se eu falasse, sim, escrevi isso, ele ia me falar, você não tinha que publicar uma coisa dessa, você tinha que guardar isso para você. Até o próprio Rabbi Shimon Bar Yochai, ele revelou a Torá oculta para um petit comitê, você tinha que deixar isso no petit comitê, isso não podia chegar para o povo. Então, Deus me livre, o Alter Rebbe seria condenado à morte. Se ele falar que ele não escreveu isso, ele já nem tinha como fazer. Mesmo que por perigo de vida, ele poderia falar, desculpa, foi um erro da correção automática, se fosse hoje, né? Mas ele falou, não, eu resolvi isso lá em cima. Fiquei alegre aqui embaixo. Na hora que eu fiquei alegre aqui embaixo, eu despertei a chesed lá em cima, e aí aqui embaixo tudo ficou bom. Então, porque isso diz o Zohar, na hora que você está alegre aqui embaixo, você desperta a chesed lá em cima. Você despertando a chesed lá em cima, aí tem o desencadeamento da chesed para esse mundo. Aí você está dando força para a chesed se revela nesse mundo, aí fica tudo bom, fica tudo bondade. E na hora que você leva as coisas a sério, você está lá na seriedade, você desperta a gevurah. E aí fica tudo dureza. Então ele falou, nessa hora não tinha o que fazer, tinha que começar a dar gargalhada. Se não despertasse a bondade lá em cima, não tinha como escapar. Então isso que em relação à pergunta que você fez, essa que é a resposta. Agora, voltando para o nosso assunto, o Malchut, ele é um tipo de gevurah, tem cinco gevurot. E esse Malchut, que é a escada, que é esse vínculo espiritual entre o mundo de baixo e o mundo de cima, entre o mundo material e o mundo espiritual, ele pertence a 5 gevurot. Então vamos voltar para o nosso assunto. Ontem também a gente voltou para o nosso assunto, né? O assunto dos anjos. O Zohar fala sobre uma parte dos anjos. O Zohar fala de uma maneira genérica, olha, o Malchut é a escada, ela serve para qualquer pessoa que tem que passar do mundo material para o mundo espiritual, tem que descer do mundo espiritual para o mundo material, ele tem que passar pelo Malchut. Mas o Zohar citou somente os 70 anjos dos 70 povos, não entrou em muitos detalhes. E os sábios de Israel, cada um dá detalhes que o outro não dá. O Shnei Luchot HaBrit, tem um livro chamado Shnei Luchot HaBrit, e ele traz uma coisa muito interessante lá. O Rebbe traz isso no Igros Kodesh, explica isso. Ele nos conta no Shlo que a linguagem é que os anjos estavam subindo e depois os anjos estavam descendo. Malachim olim verdimba. E isso que os anjos estavam subindo, ele fala, o lugar de anjo é no céu, não é aqui embaixo. E porque nessa escada, nessa passagem espiritual, primeiro os anjos estavam subindo. Então ele pergunta, quem eram esses anjos que estavam aqui nesse mundo, que eles subiram antes dos outros descerem? O que eles estavam fazendo aqui? E aí o Shlomo explica, e aí o Rebbe traz isso no Igros Kodesh, que os anjos, eles não têm livre-arbítrio. Aonde começa o livre-arbítrio na humanidade? O Adão, a Eva e a cobra. Lá existe um livre-arbítrio. O Adão, ele não tinha uma má inclinação.
A Eva ela não tinha uma má inclinação. Mas eles tinham que avaliar. O Deus falou para não comer a fruta do Etzadat. A cobra está dizendo para comer. E eles tinham a escolha. Eles podiam escolher entre Deus ou a cobra. E eles não tinham nada dentro que induzisse eles a dar uma preferência ao que a cobra falou. Eles não tinham uma má inclinação. Então, e mesmo assim, Deus me livre. Mas eles tiveram livre-arbítrio. O livre-arbítrio começa com a cobra. Deus falou para não comer, a cobra falou para comer. E por que foi necessário o livre-arbítrio? Porque o mandamento não faça, não tem como provar que você não fez, a não ser que você tenha uma tentação. Então, uma menina, ela engravida. E aí ela chega na casa dela, ela fala, mamãe, estou grávida. E aí entra nesse dilema. Sim assassinar ou não assassinar? Porque matar criança é assassinato. É pior, os nazistas mataram crianças, né? Todo mundo falou que eles são os assassinos. Agora a pessoa vem falar que matar criança não é assassinato, então quer dizer que não teve holocausto, não teve... Quer dizer que os alemães não fizeram nada de errado em matar as crianças judias, né? Quer dizer, assassinar criança, assassinar adulto, para nós não faz diferença. Assassinato é assassinato. Então a mãe agora está num dilema. Sim assassinar, não assassinar. Ela está sendo testada. O pai está num dilema. Sim assassinar, não assassinar. O governo está num dilema. Sim assassinar, não assassinar. O governo da Alemanha, em 1939, eles fizeram uma lei que tem que assassinar. Vamos prestar conta lá no Genom, lá um dos 13 princípios da fé judaica, é que Deus dá um castigo para quem faz coisa ruim. E assassinato é uma das 3 coisas que a pessoa tem que morrer e não fazer. Então o governo está fazendo decreto-lei que é permitido assassinar. A mãe acha que tem que assassinar. O pai acha que tem que assassinar. A menina decide e fala, sabe o quê? Não vou assassinar. Ela fala, papai e mamãe, tudo de bom para vocês, vão morar numa tenda no camping, não vou assassinar. Então ela teve o teste e passou. Quando ela chega lá em cima, ela pode falar, não assassinei. Agora, se a pessoa nunca foi testado, se eu chego lá em cima, vão perguntar, Rebbe Avrão, o que você fez no mundo? Eu vou falar, não assassinei. Vão dar risada. Você nem seria capaz de assassinar alguém. Você olha no espelho, você seria capaz de assassinar alguém, você não seria capaz de assassinar alguém. Então, na hora que a pessoa é testado, aí é considerado que ele cumpriu aquele mandamento, não faça. O mandamento faça, a prova que você cumpriu ele é quando você fez. O mandamento não faça, a prova que você cumpriu ele é quando você tinha oportunidade para fazer e não fez. A pessoa ele podia assassinar, não assassinou. Ele optou por não assassinar. E falaram para ele, agora vai ser uma vergonha para sua filha, e olha, a vida inteira ela não vai conseguir marido, e você vai perder dinheiro, você vai perder reputação, e vão falar mal de você, e está lá, cobra, fazendo na vida da Eva lá, come essa fruta, você vai virar Deus, você vai isso, você vai aquilo, você vai ganhar, vai ser bom. E no fim a pessoa fala, Deus falou para não assassinar, e uma cobra está falando para assassinar, e tenho que ouvir quem? Então precisava da cobra para que fosse considerado o cumprimento do mandamento não faça. A cobra falou para comer, eles falaram não vou comer porque Deus falou para não comer. Então aí começa o livre-arbítrio. Os anjos no céu não têm livre-arbítrio. Eles não têm livre-arbítrio. Quer dizer, Deus falou para fazer, eles fazem. De verdade que eles não têm livre-arbítrio, eles não têm um Yetzer Hara, eles não têm uma má inclinação. 2 anjos, o Rafael e o Gabriel, saíram da tenda de Abraão. 3 anjos desceram para a tenda de Abraão. Michael falou que a Sara teria um filho. Ele fez acontecer uma coisa lá. A diferença entre o Michael e o Rafael é que o Rafael ele cura uma pessoa. Você está mancando, você tem uma perna. O Rafael chegou, você já não manca mais. Mas você tinha perna. Agora o Michael, a pessoa não tinha pernas.
Michael chegou, puf, ele olha, ele vê duas pernas surgiram do nada. Essa é a diferença entre os dois. Então, o Rafael, ele conseguiu curar Abraão. A Sara não tinha útero, não tinha ovário, não tinha nada. O Michael fez acontecer, de repente surgiu um ovário. A Sara, ela ficou nidã. Ela teve uma menstruação. Aí ela falou, olha, eu já estou, meu caso foi resolvido, mas meu marido é velho. Então, eu falo, agora metade do problema já está resolvido. Agora a outra metade, né? Então, o que aconteceu na prática? A diferença entre a cura, que é o anjo Rafael, que está na mesma categoria que salvação, e o anjo Michael, que já é outra categoria. Quer dizer, o anjo Michael, ele faz coisas que o anjo Rafael não faz. Então, em relação a Sodoma e Gomorra, para salvar o Lot, não poderia ser o anjo Michael, não estaria na categoria dele. Está na categoria do anjo Rafael. Que ele é o anjo da cura, então ele teria que salvar o Lot, que salvação e cura estão na mesma categoria. O anjo Gabriel, ele é Gvorá. Gvorá quer dizer, o Sodoma e Gomorra estão fazendo coisa ruim. Então você imagina os nazistas na Segunda Guerra Mundial assassinando mulheres e crianças num campo de concentração. Desce lá o anjo do céu e fala, acabou. Mata todos os nazistas. Você ia bater palmas, você ia falar, olha, isso é uma verdadeira, uma bondade divina. Ou seja, essa Gvorá lá de cima é a Gvorá do lado bom, Gvorá do lado puro. Por mais que ela seja Gvorá, ela é Gvorá do lado positivo. E a Sodoma e Gomorra era já a Gvorá da Tumá, a Gvorá do lado impuro. Então o anjo Gabriel e o anjo Rafael, eles foram para Sodoma e Gomorra, foram destruir a cidade, por ordem divina. Está escrito que tudo que Hashem criou nos 6 dias da criação, está escrito Asher bara Elokim lasot. Deus criou para fazer. E Rashi explica, de acordo com o Midrash Rabbah, que quer dizer fazer o quê? Letaken, consertar. Então imagina um exemplo simples, você chega na oficina, fala, olha, eu tenho que fazer uma viagem daqui para a Primavera do Leste, no Mato Grosso. Tá vendo? Eu já estou entendendo agora do mapa do Mato Grosso, não sei onde fica, ainda mais já sei que existe essa cidade. Tenho que viajar daqui para a Primavera do Leste, no Mato Grosso. E o dono da oficina fala, você pergunta como está o meu carro, ele fala, ainda tem que fazer alguma coisa. Você faz essa viagem? Não faz, porque você fica com medo. Você ainda tem que consertar, ainda tem que fazer alguma coisa, quer dizer que o carro vai pifar no meio do caminho. Então, nesse caso, a Shabara Elokim Lasot quer dizer que cada uma das criaturas, ela ainda tem que ser consertada. Nada é perfeito, tudo que Deus criou não é perfeito. Se alguém diz que é perfeito, que nunca erra, quer dizer que não foi Deus que criou ela. A pessoa que fala que ela nunca erra, ela é perfeita, ela sempre acerta, ela sempre sabe tudo, então ela não foi criada por Deus, porque tudo que Deus criou não é perfeito. Os próprios anjos, eles são capazes de fazer uma coisa errada. Mas se o anjo não tem livre-arbítrio, ele não tem uma má inclinação, como pode ser que o anjo vai fazer uma coisa errada se ele não tem livre-arbítrio, ele não tem opção? Deus falou para ele fazer, ele tem que fazer. Ele não tem uma vontade, uma má inclinação para fazer contra a vontade divina. O anjo nunca vai ter uma opção, nem opinião de fazer contra a vontade divina. Então, como pode ser que aconteceu nesse caso, que o anjo Gabriel e o anjo Rafael chegaram em Sodoma, e na hora que eles se encontraram com os simpáticos habitantes de Sodoma e Gomorra, diferente do profeta Yonah em Nínive, que falou para eles que que Deus vai destruir a cidade, e por causa disso lá as pessoas fizeram tshuva, se arrependeram do que eles fizeram de errado, e aí a cidade não foi destruída. Diferente disso, esses dois anjos falaram, agora o que a gente vai falar? Deus é a essência do bem, a natureza do bem, a fazer o bem. A gente vai falar para eles que Deus vai matar, vai destruir.
vai sujar a barra lá em cima. Vamos limpar atrás de Deus. Vamos, se Deus falar, por o Chator, tem uma brachá que se fala quando cai quando você ouve o barulho, tem uma brachá quando você vê, mas não o reflexo, quando você vê ele próprio. E outra brachá quando você ouve. Então, na prática, eles falaram assim, se a gente falar que Deus vai destruir a cidade, eles vão falar, peraí, Deus é a essência do bem, agora Deus vai matar, só porque a gente está aqui assassinando cada um que entra aqui, que vem pedir uma tzedakah, vem pedir uma ajuda, a gente assassina ele de maneira trágica, e agora Deus é a essência do bem, Deus vai matar a gente. Se eles falassem que Deus vai destruir a cidade, as pessoas talvez fizessem tshuva, como fizeram em Nínive posteriormente. Mas eles, para limpar atrás de Deus, eles falaram, não, gente não pode falar que Deus é a essência do bem, Deus vai destruir a cidade, não pode ser. Então eles falaram, nós viemos destruir a cidade. Aí os simpáticos habitantes de Sodoma e Gomorra, eles imaginaram, com gente desse tipo não tem o que fazer. Quer dizer, adianta fazer tshuva agora? São dois super-homens que... Então, o fato deles terem dito para as pessoas que não é Deus que vai destruir a cidade, mas eles vão destruir a cidade. E por causa disso as pessoas não fizeram tshuva. Eles achavam que estavam fazendo a vontade divina. Eles achavam que estavam fazendo bonito para Hashem, falando, Hashem, você é a essência do bem, a gente não ia falar para eles que você vai destruir a cidade. Eles fizeram contra a vontade divina, achando que eles estavam fazendo a vontade divina. Isso foi o que aconteceu lá. Eles fizeram o mal. Eles não tinham livre-arbítrio. Eles achavam que eles estavam fazendo bem. Eles não optaram por fazer mal. Eles estavam certos de que eles estavam fazendo bem. E fizeram mal. Fizeram contra a vontade divina, achando que eles estavam fazendo a vontade divina. E a fonte disso é tudo que Deus criou ainda tem que consertar. É a falta de perfeição. E essa falta de perfeição, sendo que os anjos foram criados por Deus, eles também não são perfeitos. Tudo que foi criado por Deus, Deus criou para consertar. Então, esses anjos, sendo que eles fizeram contra a vontade divina, achando que estavam fazendo a vontade divina, mas no tribunal divino, alguma coisa tinha que... Mesmo que eles são anjos do primeiro escalão, são os serafim, um seraf, dois serafim. Né? Lembrando aqui que no português eles acham que serafim é o singular. O anjo é chamado de seraf. Dois anjos que são chamados, cada um é um seraf, dois juntos são serafim. É o plural hebraico masculino. Então, o que aconteceu? Eles receberam uma suspensão. Eles ficaram nesse mundo até essa revelação da escada de Yaakov, que era a revelação do Malchut. Somente nessa hora, aquela Sulam Yaakov, a Sefirat Malchut, foi revelada para eles também. Quer dizer, nesse caso, eles tiveram o acesso de volta para o céu. Eles foram os anjos que estavam subindo. Por isso, a Parashá começa nos contando, Malachim Olim. Os anjos subiram, porque eles estavam em pânico para subir. Na hora que teve essa sincronização entre mundos, quem estava mais em pânico era eles do que os outros para descer. Então eles, em primeiro lugar, eles viram que tem a sincronização, eles já subiram imediatamente. Terminou a suspensão deles. E aí depois outros anjos desceram. Então, Rashi traz Midrashim que fala que quem foram os outros anjos que desceram foram anjos que vão acompanhar agora Yaakov para Haran, quer dizer, mostrando para a gente que sempre ao lado de cada um de nós tem anjos nos protegendo, por ordem divina. Imagina que você vai para algum lugar, o governo fala, espera, você está indo passear, vou te mandar aqui toda a cavalaria do Bom Retiro, tem lá, eles não têm muito o que fazer com a cavalaria lá, né? Já está meio desatualizado, eles ficam lá, todos os cavalos para o trânsito, né? A gente fica lá esperando, todos os cavalos vão e voltam,
Então, imagina assim, você recebe uma escolta. Então, diz Rashi, a pessoa que se comporta certo, ele tem uma escolta de anjos acompanhando ele. Então, muito obrigado novamente para a Janete por ter patrocinado a nossa aula, em lembrança e para a subida da alma da sua cunhada, Célia Pereira da Silva. E que Hashem dê a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo e muita alegria. Depois dessa aula vocês não têm como justificar de não estarem alegres. Isso mesmo. Tem que estar sempre com muita alegria. Recolto.